amigos que acompanham a nossa programação, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora entra no ar mais uma edição do programa Câmara Esporte. Aliás, antes de apresentar aos senhores o nosso convidado especial, especialíssimos, deixa eu dizer o seguinte, que eu venho trabalhando, venho elaborando uma agenda para poder receber este moço, este jovem senhor que tem uma tremenda história na cidade de Cubatão e uma tremenda história também ligada no futebol varziano, no esporte da cidade. Sabe de que eu estou falando? Que eu posso chamá-lo com muito prazer e com muita honra e agradecendo a Deus, meu amigo Romeu Magalhães é o nosso convidado especial do programa de hoje. Antes de mais nada, Romeu, prazer em vê-lo. Obrigado por nos receber aqui na sua residência. Washington, muito obrigado por você confiar em mim e trazer essa equipe toda aqui para fazer uma entrevistazinha comigo. Realmente eu estava precisando falar alguma coisa sobre o esporte de Cubatão, porque o Bacalhau tem conversado comigo a respeito, mas sim, o Bacalhau saiu da rádio e não sei o que houve lá, ele queria fazer um museu no coisa. O que a Cesare fez com a Fabrinha foi destruir tudo. Destruir o cinema que nós construímos, onde era o cinema e que era a nossa sede social. Destruir o campo, destruíram tudo. Ninguém sabe como que foi feito aquilo. Mas a vida continua. O Bacalhau, ele sempre teve vontade de fazer um memorial do esporte. Aliás, exatamente. Nós temos muitas histórias aí, né, Romeu? Ele pediu para mim se eu tinha alguma coisa do tempo do comercial que eu era presidente. Falei, Bacalhau, eu já larguei tudo, futebol, larguei tudo, faz muito tempo. Bom, você foi jogador de futebol, né, Romeu? Você jogou bola, né? Joguei, isso que eu falei, joguei contra o Pelé uma vez só, que contra o Gemark. Eu jogava na seleção do 2º Batalhão de Caçadores, que eu era soldado, e ele era soldado do 2º Gemark, no Gemark da Avenida Ana Costa, no Conselheiro Nébias. Tá. É onde era o quartel do Exército. Você conseguiu marcá-lo direitinho? Deu uns dribles nele? Deu uns chega pra lá? Como é que é foi isso, rapaz? Nós tínhamos, eu comecei a falar e parei. Nós tínhamos um centroavante chamado Oda, tá, que ele jogava com o Comercial. E o Argimiro Cascardi era presidente do Comercial. E ele queria fazer bonito e falou para o Lula, olha, vou levar o time do Santos para jogar contra o Comercial, mas eu quero que você mande um timinho um pouquinho mais reforçado, porque o nosso time é muito bom, não quero que o Santos vá lá e faça vergonha. Ele falou, olha, aí o Oda falou, olha, ele vai trazer um neguinho baixinho, chamado Gasolina, cuidado com aquele neguinho não vai fazer chover aqui no campo do Comercial. E foi verdade. Bom, e você me falou né, que naquele dia ele só faltou chover. Ele teve um gol, porque nós tínhamos um jogador muito famoso que era o Ditinho. O Dito concorria com o Gasolina. O Gasolina era do Santos e o Ditinho era do Comercial. E então o Ditinho era para ser contratado pelo Santos. Quando chega o Lula, teve lá, eu trabalhava com o Dito no departamento pessoal da Companhia Santista de Papel. Quando o cara chegou para contratar o Dito, ele ganhava R$500 por mês na Fabril como auxiliar do escritório. Eles prometeram para ele R$1.500, ele não quis ir. Ele falou, não, eu não quero abandonar aqui a fábrica, não. Eu quero continuar na fábrica. E aí ficou na fábrica e abandonou o Santos. Romeu, você está falando aí para o nosso telespectador a respeito deste jogo e a respeito do Gasolina. Até para quem não conhece, até para quem não sabe, quem era esse Gasolina que esteve aqui em Cubatão jogando contra o Comercial da Fabril? É uma pessoa que da frente passou a se chamar de Pelé. Só isso? Só isso. Jogou muito, né? Jogou muito. Uma vez eu estava falando, nós fizemos um almoço do Comercial, quando o Santos foi jogar lá, nós fizemos um almoço. O Machado tratava muito bem os times que iam lá.
e ele tomava conta do restaurante da fábrica. E no almoço, o Gasolina quis conhecer o Dito, o Ditinho. Ditinho, que é daqui de Cubatão, do comercial. Era do comercial. Ele chamou o Dito conversar com ele. Aí o Dito falou, escuta, como é que você fez aquilo de sair dando chapéu em todo mundo? Todo mundo, desde o meio do campo, chegou na cara do goleiro, ainda deu a bola para trás para o outro cara marcar o gol. Aí ele falou, não, aquilo foi uma sorte minha. Olha, ele falou isso? Ele falou. A humildade dele, né? Humildade. O Dito reconhecendo ele como o melhor jogador da época e ele reconhecendo o Dito como realmente um cara... Aliás, a gente está falando aqui do comercial e também tem muita gente que não conhece essa história. O comercial, esse time de várzea daqui de Cubatão, que, como disse o Romeu, que jogou contra o Santos de Pelé, foi vice-campeão estadual? Como é que é isso? Vice-campeão amador do interior. Vice-campeão. Nós ganhamos do Bandeirante de Pedro de Toledo aqui no Campo dos Santos. Nossa. E aí nós fomos jogar a final com ele em Ribeirão Preto. Mas nossos jogadores ficaram... Para poder chegar no campo de futebol lá de Ribeirão Preto, tinha que passar por dentro do canavial. E o nosso jogador, o Ditinho, por exemplo, eu tirei ele chorando de dentro do vestiário, porque ficava com medo de entrar no campo e aqueles caras com facão para cortar a cana, com medo. Eu falei, não, rapaz, eles aí são trabalhadores da roça, não tem nada a ver com futebol, não. Aí perdemos lá de 7-1, lá em Ribeirão Preto. Contra o Bandeirantes. Nós tínhamos o ganho deles aqui. Empatado com eles aqui no voleibol. Se nós empatamos aqui, para ganhar lá é mais fácil. E nós somos. Ô, Romeu, além de toda essa história do futebol, além de toda essa história de Cubatão, você tinha muito conhecimento com a arbitragem também, com dirigentes, você tinha toda essa movimentação. Era o Zé Teixeira que comprava os jogadores. Era o Zé Teixeira. Zé Teixeira que era o nosso treinador e eu comprador. Uma vez nós fomos jogar em Tietê e o árbitro que estava apitando. E ele já tinha sido convocado pelo presidente. Peraí, Romualdo Arpe Filho? O presidente da Liga de Santos era muito ligado ao doutor ao Machado. E ele escalava quem o Machado queria para apitar o jogo. E lá em Tietê, nós fomos com uma caravana de 7 ônibus. Para sair de lá, nós tivemos que sair corrido. Caramba! Porque ele roubou tanto para nós que a torcida de lá, o nosso ônibus saiu de ti, saiu a comitiva toda perseguido tocado praticamente pelos caras do Tietê. Que ano foi isso, né? Você tem mais ou menos? Foi na década de 50, 60? Na época de 56, mais ou menos. 56. Que foi em 56, né? Que essa história que você está falando, que o comercial veio aqui com o Santos. Foi em 56. Foi em 56. Quer dizer, 2 anos depois, o homem já era considerado o rei do futebol, em 58, na Suécia, quando o Brasil foi campeão pela primeira vez, né? Ele jogava no Gemark. Você tem saudade daquela época do futebol varziano? Como é que é isso dentro de você, Romeu? Claro. A vida... Hoje, por exemplo, nossa fábrica está destruída por causa do marco da família Borleng. Quem comprou a Fabril foi a Cesária. A Cesária é do marco da família Borleng. Aquilo tinha uma área que era um centro médico que estava sendo construído na Vila Paris. E o Passarelli, quando desapropriou a Vila Paris, levou o Jardim São Marcos também, onde estava essa fábrica, essa indústria de medicamentos lá. Aí o Passarelli me chamou e falou, Romeu, aquela indústria de medicamentos está querendo doar para o município toda aquela área que tem lá. Eu falei, Passarelli, o que você vai fazer com aquela área? Você não consegue administrar aqui embaixo, deve estar invadindo um monte de coisa, você não consegue. Você vai pegar uma área dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, para quê? Aí ele desistiu de coisa, aí a Borleng fez um refis
daquela área, ele comprou por 100 anos, pagando uma portaria, e ficar com a área toda. Essas empresas apoiavam o esporte já naquela época, Romeu? Como é que é isso? Não? Não tinha apoio? A minha vontade era fazer um time de futebol aqui. Eu falava porque o Adelso, por exemplo, serviu o exército comigo. Ele jogava comigo na seleção do batalhão. Eu falei, Adelso, você que trabalha na Posipa, se fizerem um time de futebol aqui e cada um pagar o salário de um jogador, dá para construir 11 craques aqui, fazer um time como tem em São Bernardo. Porque, Romeu, o comercial, mas tinha outros times fortes no futebol brasileiro aqui na cidade também, não tinha? Não era o comercial, tudo bem, foi vice-campeão do interior, timaço, mas tinha outros. Não, tinha o Bandeirante, tinha Bandeirantes, o Pita era daqui do Casqueiro. Sim. Pita, que para quem jogou no Santos, jogou no São Paulo Futebol Clube, na posição do Pita, o casqueirense Pita, na época, é que tinha muitos craques que vestiam a camisa 10, então era difícil, não é que nem hoje. Dificilmente tinha um jogador que jogava muito bem com a perna esquerda. E o Pita era especialista nisso. Aliás, saiu daqui o Pita, saiu o Axel e o Adiel, que está aí até hoje. Grandes jogadores. Está vivo ainda? Adiel está lá no Costa e Silva até hoje, falei com ele outro dia. Tá parecendo um garotão, tá achando que ele ainda é garotão, jogando bola aí para chuva. O Adiel foi praticamente sustentado pelo Dito. O Dito tinha um bar na Fabril. Sim. O Adiel tomava café lá no bar dele. Por isso que ele jogava no comercial, a troca do café que o Dito dava para ele. Tantas histórias aqui, precisava de 3 horas de programa aqui para conversar com o Romeu. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um intervalo e na volta, aliás, eu vou até fazer... Depois, no intervalo, eu vou mostrar um negocinho para vocês que eu tenho guardado aqui com muito carinho. Vou devolvê-lo aqui ao vivo ao Romeu Magalhães, que ele me prestou com muito carinho, mas eu vou devolvê-lo aqui. Nós vamos ao intervalo e o Romeu Magalhães é o nosso convidado especial. Daqui a pouquinho eu retorno. Até já. Muito bem, meus amigos, nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Câmara Esporte e hoje nós estamos conversando com esta bandeira do esporte da cidade, um homem que tem muita história relacionada à cidade de Cubatão e nós temos a grata felicidade de estar conversando com ele e mostrando para você todo o seu conhecimento. Eu disse aqui no primeiro bloco que eu ia mostrar ao senhores telespectadores, este que eu tenho como uma relíquia, é este livro aqui, ó. Quer dizer, não é bem um livro escrito manualmente, fragmentos da minha vida, né? Este material aqui, o seu Romeu Magalhães me prestou ele há um tempo atrás e eu fiz questão de ler, reler, guardar com muito carinho as histórias que tem aqui, do Celso Neves Pereira, que escreveu isso aqui em 1988, mas tem história aqui de meu Deus do céu, quantas e quantas histórias eu pude recordar vendo este material aqui do Romeu Magalhães. Deixa eu falar sobre o Celso. Fragmentos da minha vida, claro, eu ia lhe perguntar isso. Celso Neves Pereira. Celso Neves Pereira foi administrador da Vila Fabril. Tá. Ele e o Ayrton, era piloto. O Celso é irmão do seu Cássio Neves Pereira, que era um dos fundadores da Vila Fabril, tá certo? O seu Cássio e o meu pai foi que construíram a capela da Vila Fabril. Da Vila Fabril. Estou doido para ir lá para ver se ela está de pé, se não mexeu. Tá, a capelinha está lá. Tá lá. Eu tenho uma foto, ele fez aquela capela de 25 anos atrás. Também já tive o cabelo preto, viu, Dani? Mais de 25 anos. Não, a minha foto lá, a minha foto sentadinha lá, 11 horas da noite, sentada lá na igrejinha, lá, tá lá. A capelinha. Irmão Valdeirês, e aqui também conta a história do esporte, né? Esse fragmento da minha vida, tem algumas histórias do esporte aqui também.
Eu não sabia, eu não lembro desse material. Mas você lembra que você me emprestou, que eu guardo ele com muito Não, carinho. isso eu faço Aliás, eu questão vou devolver para você, hein? Não, não quero Quer de não? volta, não quero Que não. posso guardá-lo para mim? Tá doado para você. Tá Ô, doado. Deixa eu te falar uma coisa. Essas histórias que você estava falando aí da arbitragem, dos dirigentes, é diferente de hoje? A conversa com os dirigentes, a conversa com os treinadores da várzea, como é que é? O problema é o seguinte, você vê, o futebol de Cubatão está abandonado, praticamente abandonado. Nós tínhamos uma liga de futebol amador de Cubatão, que tem um filho dele que era pedreiro na prefeitura. Não o Puzzarelli, não. O Puzzarelli era adversário nosso. O que você acha que pode fazer para reviver novamente tudo isso? Grandes craques, por exemplo, na várzea. Hoje nós não temos mais tantos campos de futebol assim, muitos em empreendimentos, isso em geral no Brasil todo. Se eu fosse vereador, voltava a criar o campeonato entre as escolas. Sim. Os professores de educação física que têm todo o material humano na mão que pode escolher isso. Mas, Romeu, naquela época, nesses campos de terra, de várzea, apareciam muitos craques. Hoje a gente já não tem esses campos ainda, não é? Porque é ali que a gente descobre craques. Mas começa a aparecer, quando naquele tempo também custou aparecer. Não sei o que, Metal é que criou muitos jogadores bons. Já era futebol de salão e aí virou para futebol de campo. E aí começaram a surgir os campos. Você, além desse time do Comercial, você viu outros grandes craques também, não foi só o Ditinho, né? É o que eu estou falando, o Oda, por exemplo, o Oda veio jogar, ensinou a gente as maldades do futebol. Ele falava para mim, ele jogava no Botafogo um time de Santos, o seu Machado contratou ele para treinar o Comercial. Ele falou que quando ele era centroavante, quando subia com o goleiro, ele levava terra na mão e jogava no olho do goleiro para poder ficar livre a bola para ele. E funcionava? Se funcionava, claro. O cara ficava praticamente cego, caía. Nós conversávamos sempre e você me falou que aquele dia que o Santos veio jogar aqui, que você estava presente, acho que parou a cidade naquela época. Como é que foi isso? Aqui não. O Santos parou uma guerra. Não. Todo mundo, quando o Santos veio jogar aqui, a cidade ficou em festa. Todo mundo foi ver cercou o campo do Comercial, a torcida toda veio, o morro da Via Anchieta ali ficava cheio de gente. Porque para assistir o jogo não conseguia chegar na beirada do gramado porque era muito, muito perto da turma e a polícia não deixava a turma invadir o campo. Então eles ficavam sempre no morro da Via Anchieta. Por isso que eu queria fazer um estádio municipal aproveitando o campo do Comercial, como lembrança do Gasolina. Sim. Falar, aqui foi... E o município investir e construir um campo de futebol, um estádio municipal da Vila Fabril. Naquela época você já imaginava que ele fosse chegar onde chegou? Quando ele jogou contra o Comercial? Não. Ele era um neguinho, um safadinho, baixinho. Quando ele veio jogar aqui, ele era tão coisa porque o Santos trocou de roupa em cima de um galpão que tinha uma pensão que tinha em cima. Ele veio, desceu quando tinha uma galinha, os pintinhos lá, ele pegou 2 pintinhos e colocou debaixo da camisa e foi dar saída no jogo. Os pintinhos dentro da camisa. Mas dentro do campo arrebentou, né? Claro. Você falou isso para mim. Ele só chapéu, ele falou que é sorte, que foi sorte aquilo. Nossa. Falou pro Dito. Que coisa, hein? E o Dito também era outro grande jogador. Você tem material do Dito com você, não tem? Tenho. Lá você pode tirar muita coisa, porque o Dito não foi profissional porque apaixonou por uma mulher casada. Aí, falou, se você quiser ficar com futebol, você fica com futebol, que eu não quero saber de você mais não.
São histórias de Cubatão, são histórias da várzea. Coisas que não se pode contar, né? Porque a mulher ainda está viva aí, o ex-marido ainda está vivo. Ô, Romeu, você foi jogador de futebol também, não seguiu a carreira por quê? Me enganaram, eu fui treinar no São Paulo, eu levei um cara que era, o pai dele era fogueteiro na Fabril, ele falou, pô, você só joga aqui no comercial, você não quer jogar no São Paulo? Eu falei, mas eu não sei nem chegar em São Paulo. Aí ele me levou para treinar no Canindé. Tá, na Marginal. Era na Marginal? Era na Marginal. Tá. Os treinadores eram o Foster, o Master e o Foster. Os dois eram treinador oficial do São Paulo. Mas tudo deu certo, porque eu tinha que viajar todo dia para São Paulo, não tinha condução, Sim. não tinha nada. Naquele tempo no futebol não era assim. Quando tinha um jogador bom, eles levavam, vinham buscar e tudo, né? A sua posição qual era, Romeu? Centroavante, mas quem jogava mesmo era o Dito. O Dito driblava todo mundo, quando chegava que tinha driblado o goleiro, ele falava, Romeu, faz. Aí já dava a bola quase praticamente dentro do gol para mim. Por isso que quando fizeram um álbum de figurinha, a única figurinha carimbada lá era eu e o Julinho. Júlio Reis. Júlio Reis. Pai do Eli Lucas dos Reis. Sim. Irmão do Eli Lucas dos Reis. Você jogou quanto tempo? Você ficou quanto tempo jogando bola? Ou era só, trabalhava, ia jogar no final de semana? Não, eu só jogava por esporte, não queria saber de futebol. Mas pintou essa oportunidade para ir para São Paulo, só que não tinha condições. Não tinha jeito de eu ir uma vez por semana em São Paulo de carro, não tinha condição. E não tinha essa facilidade, de repente, que a gente tem hoje, né? Você morava onde naquela época? Você na lembra? Fabril. Na Fabril, né? Eu sempre nasci na Fabril. Nasceu na Fabril, Na Rua Direita 37. Rua Direita 37. Agora a Cesário destruiu tudo. Agora está tudo mudado, né? Mudou tudo. Nós temos, eu não lembro, a minha cabeça é ruim, eu não lembro o nome mas nós tínhamos um presidente, que o sobrinho dele é treinador de São Paulo, do Juvenil de São Paulo. Até hoje ele indica jogador profissional de São Paulo. Ele morava do lado do campo, bem do lado do campo lá. E aí o pai dele ensinou ele a aprender aí com esse pessoal, que nós tínhamos um grande time. Aprende com eles aí. Ele aprendeu e depois foi para São Paulo e ficou no Juvenil. Além do comercial que você falou, você lembra de cabeça mais ou menos alguns times que eram fortíssimos também naquela época, na várzea de Cubatão? Que era... O Deusdete, por exemplo, é uma pessoa respeitadíssima. O Deusdete era goleiro do Anchieta e era juiz de futebol. Quando tinha uma partida difícil, que não dava para mandar gente comprada de Santos, o Deusdete que apitava as partidas de futebol. E time fortíssimo além do comercial. O Bandeirante. Bandeirante, né? Você falou no programa. Ele brigava com a gente, ele falava, Romeu, não adianta. Futebol é com a Bandeirante, eu diria o presidente aqui. E a história E aquela história que você fala se você quiser, um determinado árbitro disse o seguinte, como é que você quer que eu dê pênalti se vocês não se jogam na área? O Romeu Eduardo Filho. O Ganso. Vocês não sabem nem cair na área, como é que vocês querem que eu vou marcar um pênalti para você? Coisa do futebol. Mas depois nós tivemos que sair, eu falei, né? Tivemos que sair corrida de Tietê por causa daquele negócio. Foi. Ele de tanto ele tentar marcar o pênalti, porque queriam pegar ele. Mas foi esse, você falou no primeiro, foi lá no Tietê, né? Foi no Tietê, contra o Tietê. Contra o Tietê. E ninguém caía na área. Não tinha como dar pênalti. Como é que eu vou apitar? Você não sabe nem cair na área. Gente, nós conversamos aqui com Romeu Magalhães, este homem que tem histórias e mais histórias para contar da cidade de Cubatão em todos os sentidos. Mas hoje o programa dedicado ao esporte, a várzea de Cubatão. Vive um probleminha aí, estão tentando com relação à liga, fazer uma nova liga, e a gente que gosta e que ama a cidade, a gente tem que torcer para que tudo
corra bem. Tem uma frase que eu sempre falo, aliás, já falei isso lá no programa do jornal, da rádio, do meu amigo Luiz Roberto, é o seguinte: não existe uma borracha que possa apagar o passado. Existe sim um lápis na qual você vai construir um novo futuro. É claro que nós, e o Romeu também assim, todos nós somos assim, a gente não pode ficar vivendo no passado. Mas nós não podemos esquecer o passado, as coisas que aconteceram lá atrás. E temos que trazer muitas coisas daquilo para hoje, para que a gente possa usufruir, aproveitar e ficar mais inteligente também. Não podemos esquecer as nossas raízes, as nossas culturas. Repito, é claro que a gente não vai ficar parado no tempo. Temos que evoluir, mas esquecer jamais. E a história desse moço na cidade não pode ser esquecida, principalmente neste assunto de hoje que nós falamos a respeito do futebol varziano da cidade. Para muita gente que não sabe, ele falou novamente aqui que em 56 o Santos veio jogar aqui com gasolina, nada mais, nada menos do que o maior jogador de futebol do mundo até hoje, Edson Arantes do Palavra que Nascimento passou Pelé. para o dicionário Pelé, né? Hã? O dicionário Aurélio agora, o nome de Pelé está no Está dicionário. no dicionário, está no dicionário. Legal. E você jogou contra ele. Olha aí que Legal. honra também. Para ele, que Deus o tenha, e para você também. Né? Não é só honra para o Pelé, é honra para você também, para os dois, porque você também tem a história, não do futebol, mas da várzea, de outro, da cidade, enfim. Você também tem Vamos lá o no seu fundo, mérito. vamos lá no fundo. Ver aquela caixa, ver se quer levar, Tá, leva tudo. vamos ver lá. Vamos lá. Romeu, em nome aqui da Stephanie, em nome do Cauã, os nossos cinegrafistas, os nossos produtores, em nome da amizade que eu tenho por você, eu quero lhe agradecer demais por nos ter recebido para a gente debater desse papo a respeito do esporte da cidade. É uma Obrigado, honra, viu? foi uma honra receber você na minha casa, rapaz. Você não sabe o respeito que eu tenho por você. E você? Você é um dos únicos radialistas que me defende. Você e o Luiz Roberto. Você é merecedor dos nossos aplausos. Você é merecedor de tudo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Me levanta aqui que eu não consigo Vamos lá, levantar pera, sozinho. deixa eu só encerrar aqui. Romeu Magalhães, o nosso convidado especial do programa Câmara Esporte desta edição. A você em casa que nos acompanhou, os nossos agradecimentos. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente.